E ele comprou uma peruca. Diz que uma das maiores facetas do humorismo é fazer humor consigo mesmo, certo? Só que ele era um obreiro de uma igreja muito tradicional. E quando ele chega agora na igreja como obreiro, com aquela peruca, uma confusão foi estabelecida. Porque a vaidade chegou na igreja. E os outros irmãos se reuniram e disseram: o pastor Antônio, ou o irmão Antônio está vaidoso. E precisamos cortar isso pela raiz, porque já a vaidade vai estar atingindo a todos, as nossas mulheres que vão chegar aqui agora de brinco, maquiada, vão cortar o cabelo. E aquela confusão foi instaurada. O pastor estava meio, com um certo cuidado de falar com o irmão Antônio, mas numa bela reunião que era para resolver outras coisas. As pessoas reunidas disseram: hoje nós vamos tratar do irmão Antônio. Então a conversa hoje aqui, irmão Antônio, chega aí. Ou o irmão tira a peruca, ou perde a comunhão com Deus. Porque se Deus quisesse que os irmãos tivessem cabelo, seu cabelo não teria caído. Então você tem que aprender, porque isso é vaidade. E ou você tira a peruca ou perde a comunhão. Irmão Antônio, então, acuado, disse: olha, eu não vou perder a comunhão com meu Deus por causa de uma peruca. Isso é um absurdo. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tiro a minha peruca para continuar com Deus, desde que vocês tirem a dentadura de vocês. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês também não tinha caído. E nesse momento o pastor bate em cima da mesa e diz: irmão Antônio, continua com sua peruca que minha dentadura vai ficar onde está, ok? Então quando nós abrimos um pouquinho a nossa visão, inevitavelmente nós vamos nos deparar com algumas religiosidades que não tem nada a ver com religião. Ok? A religião é boa, perfeita, para de falar mal de igreja. Igreja é um negócio extraordinário, mas tem uns crentes ruins. Casamento é um negócio fantástico, mas tem uns maridos horrorosos. Tem umas mulheres terríveis. Filho é uma benção, mas tem uns que se você pudesse tinha comido no ninho. Ok? Então em todos os lugares, no ambiente profissional, em todos os lugares, inevitavelmente nós vamos lidar com isso. Então minha proposta hoje é que você amplie a sua visão, para que você consiga mudar um pouco a lente cuja qual você vê as coisas. Você lembra o que a Bíblia está dizendo? Se os seus olhos forem bons, você vive na luz, você conduz a sua vida para a luz. Se os seus olhos são maus, você vive em trevas. Mas tem uma coisa pior que ter os olhos ruins, segundo a Bíblia. Porém, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? A Bíblia está dizendo: se você está nas trevas, mas acha que está na luz, e treva não é inferno não, gente. Treva é ignorância. É só isso que a Bíblia está falando. Deixa eu te falar aqui, vamos olhar para os nossos ancestrais. Vamos lembrar agora, certo? Dos nossos ancestrais, lembra? O que acontecia quando a noite vinha para os nossos ancestrais? Tudo paralisava, porque não havia atividade noturna, porque não se tinha luz. Todas as vezes que as trevas chegam, inevitavelmente ela traz uma paralisação. O homem, no início da sua caminhada, escureceu, ele tinha que buscar abrigo, porque as feras saíam na noite para se alimentar. Então escurecia, o homem se escondia, até que um dia ele descobriu o fogo numa fogueirinha. E agora ele consegue, mediante aquela fogueira, ter alguma atividade noturna, iluminado por aquela luminosidade limitante. É verdade, ao redor de uma fogueira pode-se fazer o quê? Algumas atividades onde a luz da fogueira alcança. Com o tempo, o homem descobriu que poderia fazer um fogo móvel, poderia embebedar algumas raízes, algumas coisas num betume, colocar num cabo, numa haste e fazer uma tocha. E agora, com a luz daquela tocha, ele poderia ir um pouco mais adiante da fogueira. Mas com o tempo as pessoas descobriram o combustível, seja ele hoje em forma de eletricidade. E agora se descobre que enquanto você tem combustível, você é capaz de romper as trevas. Nós temos aqui 3 estilos de vida, ainda hoje no mundo pós-moderno. Uma turminha que fica vivendo ao redor de uma fogueira. Uma vida altamente limitante. Mas nós temos pessoas que já arrumou uma tochinha e está indo um pouquinho mais adiante. E nós já temos gente que tem combustível e que está voando nesse mundo. Você precisa entender que estilo de vida você vai ter. Você está entendendo? Sabe qual é o problema do medíocre? O medíocre é bom. E quando você vive num ambiente bom, ele é altamente perigoso, porque ele te impede de viver o sensacional, o extraordinário.